Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Meus queridos, nesse dia nós iremos refletir e meditar acerca da vida de um homem chamado José, apelidado de Barnabé. E para tanto nós queremos que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36 e versículo 37. Diz assim a palavra do Senhor. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Oremos ao Senhor. Amado Deus, muito obrigado por mais esse dia de vida. Obrigado também, Senhor, pelas pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas para nos ajudar a fazer a Tua vontade, para nos deixar exemplos e realmente fazermos a Tua vontade. Obrigado porque há 2000 anos atrás o Senhor usou um homem chamado José, mais conhecido como Barnabé, e que muito nos ensinou. E nessa manhã nós te pedimos que o Senhor nos ajude a entendermos mais da Tua palavra e praticarmos em nossos corações, em nossos dia a dia. É o que te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, Barnabé foi um servo de Deus temente e que teve algumas características que todos os cristãos devem ter. Uma característica que me chama muita atenção na vida de Barnabé, a gente pode observar no versículo 37, onde diz que ele tinha uma herdade, ele tinha um campo e vendeu e depositou aquilo que ele ganhou aos pés dos apóstolos. Se nós formos observar direito, veremos que ele fez isso porque ele observou em Jerusalém a situação social daquela igreja. Ele viu a necessidade que alguns irmãos ali padeciam e ele depositou, ele vendeu e depositou aquilo aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos fizessem bem uso daquele dinheiro, daquele valor. E o contexto do que os apóstolos faziam não apenas com a oferta de Barnabé, mas como tantas outras, está no versículo 34 e o versículo 35 do capítulo 5. Eles dividiam com aquelas pessoas que tanto precisavam. Barnabé, sua ação, sua atitude, o seu gesto solidário, de amor, de generosidade, fez com que outros cristãos fizessem a mesma coisa. Viu aquele bom exemplo e ajudou a tantas outras pessoas. Nós, como cristãos em Cristo Jesus, Filho de Deus, devemos fazer o mesmo. Devemos dividir, devemos partilhar aquilo que Deus coloca sobre os nossos domínios. Aquilo que o Senhor nos abençoa, nós devemos fazer isso também com aqueles que tanto precisam, dividir. Esse mês, por exemplo, a nossa igreja vivencia um tema voltado para a ação social da igreja. Você está ajudando, meu irmão? Você está ajudando aquele que tanto precisa? A Igreja Batista Betel em Casa Amarela faz a sua parte e você é parte disso. Você precisa fazer parte disso também. Então vamos ajudar. Vamos pegar aquilo que o Senhor coloca em nossas posses, sobre nós, e vamos compartilhar e dividir com aqueles que tanto precisam. Foi isso que Barnabé fez, um gesto de amor, um amor fraternal, um amor fraternal mesmo, ensinado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele compartilhou aquilo que ele tinha, ele vendeu a propriedade e deu àqueles que tanto precisavam. Uma outra coisa que me chama a atenção, não está no texto que nós lemos, mas está em outras partes do livro de Atos, Barnabé, ele acreditando
na conversão do apóstolo Paulo. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 26 a 30. O apóstolo Paulo, ele estava recém-convertido e ao voltar para Jerusalém, ele foi muito desacreditado pelas pessoas, porque ele era um exímio perseguidor da igreja e muita gente não acreditava, achava que era uma estratégia de Paulo para prender os cristãos. Mas Barnabé, ele deu um voto de confiança a Paulo. Ele viu o chamado de Paulo, ele viu a experiência de Paulo, ele sabia que aquilo que Paulo viveu era verdadeiro, era genuíno. Ele viu sinceridade no coração do apóstolo Paulo. Então, meus amados irmãos, que nós possamos também acreditar e apoiar aqueles que têm o chamado na área musical, chamado na área pastoral, chamado na área missionária, chamado na área de educação religiosa, chamado específicos que o Senhor tem realizado no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Que nós possamos dar crédito a essas pessoas, que nós possamos apoiar essas pessoas, que nós possamos ouvir a essas pessoas chamadas pelo Senhor. Barnabé, ele deu crédito à conversão do apóstolo Paulo. Mais do que isso, Barnabé, e me chama muita atenção também, uma outra característica de Barnabé, uma outra atitude muito bonita de Barnabé, é o compromisso que ele tinha com a obra missionária. No capítulo 13 de Atos, versículo do 1 ao 4, mostra ele fazendo uma expedição missionária, uma viagem missionária, ele indo para Chipre evangelizar, ele indo para outras partes evangelizar e levar a palavra do Senhor. Observe que Barnabé, ele foi um homem que ajudou as pessoas, ele pegou aquilo que ele tinha e dividiu com seu próximo. Ele acreditou na conversão do apóstolo Paulo, no chamado do apóstolo Paulo, onde todos desconfiavam. E agora nós vemos Barnabé no seu envolvimento com a obra missionária. Que cada um de nós, meus amados irmãos, tenhamos também tais atitudes. Que cada um de nós, meus queridos, tenhamos tais características. Que Deus certamente irá usar tanto a mim como a você, tanto a quanto o Senhor chamar. Aí você pode dizer assim, mas Barnabé era um homem que vivia ali, pastor, no círculo apostólico, estava próximo dos apóstolos, mas Barnabé era imperfeito. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 13, vai mostrar que Barnabé, certa vez, ele foi dissimulado. Ele foi na onda do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro estava conversando com os gentios. E quando chegou Tiago e os judeus da circuncisão, os crentes da circuncisão, Pedro se saiu de fininho e foi dissimulado e influenciou outros judeus, outros cristãos, dentre os quais estava Barnabé. Barnabé foi influenciado a ser dissimulado tanto quanto Pedro foi. Então Barnabé também tinha falhas. Barnabé era pecador. Barnabé não era um super-homem, mas era um homem que reconhecia os seus erros, suas falhas e procurava realizar a vontade de Deus. Que Deus lhe abençoe. Que Deus te abençoe nesse dia, que lhe faça enxergar as necessidades da obra de ação social. Que Deus lhe faça enxergar a obra missionária e que eu e você também venhamos dar crédito àqueles que tanto são chamados pelo Senhor e executam a sua vontade. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada ouvinte, a cada pessoa que está nos vendo neste dia, em nome de Jesus. Amém.